Vocês estão aí, amém? Vocês estão aí, amém? Open your Bible in the book. Abra sua Bíblia no livro de Atos. Atos, capítulo 13. Atos, que é o quarto livro do Novo Testamento. Depois dos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João e aí Atos. Atos, capítulo 13. Versículo 22. Atos, capítulo 13, versículo 22. Amém? Depois que tirou Saul, Deus pôs Davi como rei e disse isto a respeito dele: encontrei em Davi, filho de Jessé, o tipo de pessoa que eu quero e que vai fazer tudo o que eu desejo. Em algumas traduções está: encontrei em Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Qual tradução está aqui? Desse jeito. Homem segundo o meu coração. Tá certo. A gente vai focar mais nessa tradução, então. Quando a gente fala em Davi, rei Davi, o que vem na cabeça de vocês, geralmente? Vem o rei, vem o cara que matou Golias, né? O cara que nunca perdeu uma batalha na vida. Só que, também, Batseba. Só que Davi, ele também pode ser taxado como traidor, mentiroso, assassino, adúltero. Davi cometeu erros, muitas vezes piores do que erros que a gente cometemos. Quem aqui já matou uma pessoa? Não precisa levantar a mão. Quem aqui já traiu a namorada ou o namorado? Né? Quem aqui já traiu um amigo por causa de uma menina? Olha. Então, os erros de Davi podem parecer piores do que erros que a gente cometeu. E mesmo assim, por que Deus fala que Davi foi um homem segundo o seu coração? Qual foi o grande segredo da vida de Davi para ele ser taxado na Bíblia como um homem segundo o coração de Deus? A diferença de Davi não estava na forma como ele errou, ou na forma como ele se ergueu depois desses erros. O verdadeiro segredo de Davi estava na forma como ele vivia, e na forma como ele vivia com Deus. O grande segredo de Davi são características que ele tinha na vida dele, que tornou ele um homem segundo o coração de Deus. E todos nós também podemos nos tornar pessoas segundo o coração de Deus, se aplicarmos na nossa vida essas características que Davi tinha na vida dele. Começando pela primeira característica, Davi possuía uma fé inabalável. Quem sabe o que significa inabalável? Indestrutível. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não é? Qual foi o maior marco da vida de Davi? Qual é a coisa que Davi é mais lembrado na história? Pelo quê? Golias, exatamente. Davi tinha 16 anos quando ele derrotou Golias. Quem aqui tem 16 anos de idade? Quem tem 15? Você. Quem tem 17? Era a faixa etária de Davi quando Davi matou Golias. Um guerreiro muito mais experiente que ele, um homem com anos de guerra, anos de batalha. E Davi, um pastorzinho de ovelhas, 16 anos. Só que antes de derrotar Golias, a Bíblia fala que Davi derrotou outras duas coisas. Quem sabe o que foi? O leão e o urso. Exatamente.
Só que Davi derrotou o leão e o urso sem que ninguém estivesse vendo. Ninguém assistiu Davi derrotando o leão e o urso. Ninguém ficou lá, olha Davi, olha Davi, olha Davi, o que Davi está fazendo, o que Davi está fazendo. Matou o urso, Davi matou o urso. Ninguém viu Davi matando o urso, ninguém viu Davi matando o leão. E a Bíblia fala que o diabo, ele é como um leão que ruge e está ao nosso derredor. Por exemplo, vem cá, Juan. Vamos pegar o Juan, esse menino frágil aqui. Vou pegar o Juan. Vem cá, Felipe. E vem cá, Felipe também. A Bíblia fala que na nossa vida, os anjos estão ao nosso redor, certo? Então, na sua vida existem anjos ao seu redor. E a Bíblia fala que o diabo fica ao derredor, por quê? Porque ele fica ao redor dos anjos. Entendeu? O diabo ele não pode atacar você, por quê? Porque tem anjos te protegendo. Só que, a partir do momento em que você começa a desobedecer a Deus, senta lá. O que acontece quando você começa a desobedecer a Deus? Os anjos, eles se retiram da sua presença. E é aí então que você abre uma brecha para o diabo entrar na sua vida. Pode ir. Vamos lançar uma de pau pro Juan aqui. Davi possuía uma fé inabalável, por quê? Porque Davi ele confiava em Deus para qualquer coisa. Se você pegar a vida de Davi e você for ver, Davi ele consultava Deus antes de tomar qualquer tipo de decisão da vida dele. Por quê? Porque ele tinha fé que Deus tinha um melhor direcionamento para ele. Qual foi a única vez que Davi não consultou Deus? Foi quando ele devia ir para a guerra. Davi deveria ir para a guerra e ele resolveu ficar no palácio. Ele não consultou a Deus, saber, Deus, eu devo ficar no palácio ou eu devo ir para a guerra? Não, ele decidiu por conta própria ficar no palácio. E aí aconteceu Batseba, adultério, a história toda que vocês já conhecem. A única vez que Davi não procurou Deus, a vida dele virou de cabeça para baixo. Acabou com a vida dele. Mas mesmo diante de qualquer dificuldade, mesmo diante de qualquer problema, Davi nunca perdeu a fé dele em Deus. E fé não é um sentimento. Ai, hoje eu estou sentindo fé. Ai, hoje eu estou sentindo fé em Deus. Aí amanhã, hoje eu não estou com fé não. Acabou minha fé hoje, estou com fé baixa. Estou com fé baixa. Fé não é um sentimento. E fé também não pode ser gerada por sentimentos. Né? Nossa, hoje eu estou alegre, então hoje eu tenho fé. Mas hoje eu estou triste, hoje eu não tenho fé não. Ixi. Fé em Deus você tem que ter na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Fé, até que pode ser vários. Sabia que alguém. Fé inabalável. Sua fé ela não pode depender das suas emoções. Sua fé não pode depender quando você está bem ou quando você está ruim. Sua fé em Deus tem que ser inabalável. Você tem que ter fé em Deus em momentos bons e momentos ruins. Amém? E como eu falei para você sobre a questão de obediência, quando você desobedece a Deus, os anjos saem da sua presença. É o segundo passo agora na vida de Davi. Obediência incondicional a Deus. Davi, ele era um homem que quando ele procurava a Deus, ele obedecia o que Deus falava para ele. Não era um homem que assim, Deus, o que eu devo fazer? Davi, vai e faz tal coisa. Deus, mas será? Deus, mas estou com uma preguiça de fazer isso, Deus, eu tenho que fazer mesmo? Deus, será? Não dá para deixar para amanhã um pouquinho assim só? Davi não discutia com Deus. Veja só o que 1 João 4, 20 e 21 diz. Se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar ao seu irmão a quem vê. O mandamento que Cristo nos deu é este: quem ama a Deus, que também ame ao seu irmão. Então você falar que você ama a Deus, mas você não ama o seu próximo, você não ama o seu irmão, então você não está amando a Deus de verdade. E quando a gente fala em próximo irmão, não é seu amigo da escola, não é o seu amiguinho ali próximo, não. É seus professores,
seus pais, as autoridades que Deus coloca sobre sua vida, as leis. Se você fala que você ama Deus, mas você desobedece aos seus pais, você não obedece aos seus pais, a Bíblia fala que você é um mentiroso. Porque como você pode amar a Deus se você não está obedecendo Ele? Porque qual foi o mandamento de Deus? Ame, honrar pai e mãe. Também tem isso. Honrar pai e mãe é um dos mandamentos. Ame o seu próximo. Como você pode dizer eu amo Deus se você não está obedecendo aos mandamentos de Deus? Então, existe algo errado aí. E se você não está obedecendo a Deus, a quem você está obedecendo? Todo mundo aqui já conhece a história do muro, né? Tinha um cara em cima do muro, e de um lado do muro tinha Jesus, e do outro lado do muro tinha o capiroto. O capiroto lá do outro lado do muro. E Jesus lá chamando, vem pro meu lado, desce aqui, vem, tal. E o diabo quieto lá, só olhando assim. Jesus, vem, desce aqui pro meu lado, tal. E o cara em cima do muro olhava para Jesus, olhava pro diabo, olhava para Jesus, olhava pro diabo, olhava para Jesus, olhava pro diabo. Ele olhou pro diabo e falou assim, viu, por que você não está gritando igual Jesus está gritando ali? Por que você não está tentando me convencer aí pro seu lado? E o diabo olhou para ele, porque o muro é meu. Entendeu? Então, se você não está obedecendo Deus, se você não está seguindo os mandamentos de Deus, então, a quem você está obedecendo? Fica a pergunta no ar aí, para vocês filosofarem sobre ela. Terceiro, arrependimento verdadeiro. 2 Coríntios 7:10. Pois a tristeza que é usada por Deus produz o arrependimento que leva à salvação. Quando você se arrepende de verdade, gera uma tristeza. Mas não é aquela tristeza que você fica, ai meu Deus, eu vou entrar em depressão, eu não vou aguentar, por que eu fiz isso? Não é aquela tristeza que ela vai piorar a sua situação. É aquela tristeza que ela vai te levar a se arrepender. Não é? Muitas vezes você faz alguma coisa e depois você se toca, puxa, eu fiz errado. Nossa, aí bate aquela tristeza. Aí você fica com aquele negócio assim, né? Eu sei que todo mundo já passou por isso, né? Não adianta nem falar. Mas o que é essa tristeza? Essa é a tristeza do seu espírito. É uma tristeza que Deus coloca na sua vida para te fazer você a se arrepender. Da mesma forma aconteceu com Davi. Quando Davi pecou com Batseba e ele se arrependeu, o que aconteceu? Deus deu um prazo de aproximadamente 1 ano para Davi se arrepender do pecado dele, depois que ele teve a relação com Batseba lá e mandou matar Urias, tudo. Dentro desse 1 ano, Davi não se arrependeu. E aí o profeta Natan foi lá e confrontou ele. E aí naquele momento de confronto, Davi se arrependeu. E a Bíblia fala que Davi chora, Davi clama, Davi... Sabe? E é dessa mesma forma, quando a gente se arrepende de verdade, de um erro que a gente cometeu, a gente chora, a gente clama a Deus, fala, Deus me perdoa, eu não queria ter feito isso e tal. E o arrependimento verdadeiro é quando você pede perdão para Deus e você não volta a fazer aquilo que você estava fazendo. Você não volta a fazer aquele erro que você cometeu antes. Isso é o arrependimento verdadeiro. Porque se você se arrepende, mas amanhã você volta a fazer aquilo que você estava fazendo, e você se arrepende de novo, e você repete aquilo, você vai repetindo o mesmo erro, isso não é arrependimento, isso é remorso. Como fala. Só que, não pense que com arrependimento vai ficar tudo bem, tudo tranquilo, até fica. A Bíblia fala que quando você se arrepende, Deus ele passa uma borracha no seu passado. Então, tudo que você fez de ruim dali para trás, Deus esquece. Só que o que fica quando você comete um erro? Veja bem, imagine que a sua vida seja um rio. Imagine que o pecado seja uma pedra. Se você joga uma pedra no rio, o que acontece com a pedra? Ela afunda. Ela desaparece. A mesma coisa
quando você se arrepende. Quando você se arrepende, o pecado ele afunda, ele some da sua vida, desaparece. Só que, o que fica na água? Depois que você joga a pedra afunda. Fica umas ondas, não fica umas ondas? Formam umas ondas no mar. Essas ondas, elas representam as nossas consequências. Então, quando você se arrepende, Deus perdoa o seu pecado. Só que vai ter consequências depois por causa do seu erro. Da mesma forma como teve consequências na vida de Davi. O pecado de Davi trouxe consequências. Quais são consequências? O primeiro filho dele com Batseba morreu. Um filho catou a irmã. Violentou a irmã. Melhor dizer. Um filho violentou a irmã. O outro filho matou o irmão por causa disso. Um outro filho tentou tomar o trono de Davi. Mais para frente, quando Davi estava velho e colocou Salomão como rei, um outro filho dele tentou tirar o trono de Salomão. Um outro filho dormiu com as esposas de Davi. Então você vê, por causa de erros, Deus perdoou Davi, Deus perdoou o pecado de Davi, mas ficou as consequências. E muitas vezes, a gente prefere evitar as consequências do que experimentar o perdão. Muitas vezes, você tem medo das consequências, você tem medo de se arrepender por causa das consequências que aquilo pode trazer na sua vida. Você tem medo de, às vezes, aquilo acabar vazando, sua família acabar sabendo de alguma coisa que você fez. Aí, nossa, o que minha mãe vai pensar? O que meu pai vai pensar de mim? Nossa. Você tem medo que muitas das consequências que o pecado, e por isso você tem medo de se arrepender. Você fica com aquilo guardado e você prende aquilo. Só que Davi não. Davi ele errou, Davi ele se arrependeu e Davi ele aceitou as consequências na vida dele. Por quê? Porque ele sabia que aquilo era sinal daquilo que ele tinha feito de errado. Ele sabia que aquelas consequências eram consequências mesmo, porque tentei achar outra palavra, não achei. Mas ele sabia que aquelas consequências eram daquele ato errado que ele teve no passado. E ele precisou aceitar aquilo, ele aceitou aquilo. E a aceitação dele fez com que ele se arrependesse de forma mais fácil. Fez com que o arrependimento dele fosse mais fluido. Então, o que eu quero deixar para vocês aqui nessa noite, já encerrando a ministração, são essas 3 características que Davi tinha na vida dele, que todos nós podemos ter na nossa vida. Todos nós podemos viver da mesma forma que Davi viveu. A gente vai errar, a gente vai cair, a gente vai pecar, a gente vai se arrepender. Só que, o que vai diferenciar você de uma pessoa segundo o coração de Deus é você buscar viver da mesma forma como Davi viveu. É você buscar ter uma fé inabalável, confiar sempre em Deus. É você buscar obedecer sempre a Deus incondicionalmente. Não importa o que Deus faz para você fazer, é você buscar a obediência dele e é você buscar se arrepender de verdade diante dos seus erros, diante dos seus pecados. Esse é o grande diferencial que vai fazer você, de uma pessoa simples, uma pessoa segundo o coração de Deus. Amém? Então se coloque em pé, então.